Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 10 da revista Atualidade Cristã, que neste quarto trimestre de 2025 traz como tema temas polêmicos com respostas bíblicas. O comentarista da revista é o pastor Silas Soares de Souza. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 10, sobre predestinação. A doutrina da predestinação, conforme defendida por João Calvino, afirma que Deus soberanamente e desde a eternidade escolheu algumas pessoas para a salvação e outras para a condenação, independentemente de suas escolhas ou atitudes. No entanto, essa visão levanta sérias questões quanto ao caráter justo e amoroso de Deus. É necessário examinar, à luz da Bíblia Sagrada, os fundamentos equivocados da predestinação calvinista e reafirmar a responsabilidade humana e a universalidade do convite de Deus à salvação. Deus deseja a salvação de todos. Deus chama todos ao arrependimento. O coração de Deus se inclina à misericórdia. Ele aguarda com paciência o arrependimento do pecador e quer que todos se salvem, e não apenas um grupo predestinado. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que ele se converta. Deus é paciente, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Se Deus deseja que todos se salvem, o ensino de que ele predestinou alguns para a condenação eterna contradiz seu caráter e sua vontade revelada. A salvação é oferecida a todos pela graça, mediante a fé. A ênfase bíblica está na oferta universal da graça e na resposta pessoal de fé, não em uma eleição irresistível. Jesus morreu por todos os pecadores. O sacrifício de Cristo na cruz é universal em alcance. Deus providenciou um meio para que todos possam ser salvos. Jesus morreu por todos os pecadores, sem exceção. A cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. A cruz é o maior ato de amor já demonstrado, e a salvação está disponível a todos que crerem. A resposta que cada pessoa dá a esse amor determinará seu destino eterno. Deus não faz acepção de pessoas. A salvação está disponível para todos, independentemente de raça, cultura ou origem. Deus trata todos com justiça e oferece oportunidade de arrependimento a todas as pessoas. Deus não predestinou alguns para o céu e outros para o inferno arbitrariamente. Ele deseja que todos se salvem. A salvação é um convite divino aberto a toda a humanidade, mas é necessário ouvir, crer, arrepender-se e perseverar. Que não sejamos negligentes diante de tão grande salvação. Deus recompensa cada um segundo suas obras, sem acepção de pessoas. A salvação é um presente oferecido por Deus a todas as pessoas, mas a decisão final pertence a cada ser humano. A escolha entre a vida e a morte espiritual está diante de cada um de nós. A escolha humana é real e significativa. A escolha certa traz vida eterna. Livre-arbítrio é a liberdade que o homem tem para agir conforme a sua própria vontade, ou seja, autodeterminação. A grande discussão entre arminianismo e calvinismo é se o homem possui ou não o livre-arbítrio. Se não tem livre-arbítrio, logo a salvação é por predestinação. Se o possui, então a salvação é pela escolha do homem. A responsabilidade da escolha mostra que o destino eterno não é determinado irresistivelmente, mas responde à fé ou incredulidade pessoal. Se Deus predestinasse alguns para a condenação sem a possibilidade de escolha, isso seria parcialidade e contrária à sua justiça revelada. A vontade de Deus é salvação universal, mas ele respeita a decisão de cada um. A escolha errada leva à morte eterna. Judas Iscariotes foi chamado e andou com Jesus, com o Mestre. Ele teve a oportunidade, acesso direto a Jesus e ensinos da verdade.
Ter contato com a verdade não é o mesmo que aceitá-la no coração. Judas amou mais o dinheiro do que a Cristo. Ele roubava do que era depositado na bolsa. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Sua motivação era material e não espiritual. A escolha por valores terrenos pode nos afastar da salvação eterna. Judas é chamado de filho da perdição, porque ele mesmo não desejou a bênção, rejeitando a oportunidade de arrependimento verdadeiro. O arrependimento genuíno busca a reconciliação com Deus e não apenas o alívio da culpa. Judas fez escolhas erradas, motivadas por ganância, hipocrisia e incredulidade. A escolha dos dois ladrões na cruz. Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. Ambos estavam igualmente próximos fisicamente de Jesus, igualmente condenados e igualmente ouvindo as mesmas palavras de Jesus Cristo. No entanto, suas reações foram completamente opostas. O ladrão que rejeitou representa o coração endurecido. Mesmo sofrendo e diante da morte, ele escarnece de Jesus, duvida da identidade do Senhor, busca o livramento apenas físico, não o espiritual. Ele não reconhece os seus pecados. Sua escolha foi de rejeitar a salvação. O ladrão que aceitou teve uma atitude diferente. Reconheceu sua culpa, temeu a Deus, reconheceu a inocência de Jesus, creu que Jesus tinha um reino, teve fé em Jesus como Rei e Salvador e fez um pedido sincero de salvação. A cruz nos mostra que todos têm a oportunidade de decidir diante de Jesus, mas a resposta é sempre pessoal. A predestinação bíblica é corporativa, não individual e fatalista. Predestinação em Efésios 1. A escolha está em Cristo. Nos escolheu em Cristo Jesus. A ênfase do plano está em Cristo e não em indivíduos isoladamente. A escolha ocorre nele, Cristo, o eleito. Todos os que estão nele participam dessa eleição. Os predestinados são aqueles que Deus pré-conheceu. O texto não diz que Deus predestinou pessoas específicas, mas um grupo, os que seriam conforme a imagem de Jesus Cristo. A predestinação tem o propósito de formar um povo semelhante a ele. A predestinação bíblica é baseada na presciência de Deus e está ligada àqueles que estão em Cristo Jesus, e não a uma seleção arbitrária. A eleição acontece em união com Cristo e todos que creem fazem parte desse corpo eleito. A eleição é de um povo, uma nação santa, um sacerdócio coletivo. A nação de Israel é um exemplo de escolha coletiva. Deus chama Israel como nação para ser povo santo. Deus escolheu uma nação, não indivíduos isolados. A eleição foi para que fossem santos, sacerdotes e luz para todas as nações. Isso mostra um propósito de salvação e missão redentora. A escolha de Israel visa a salvação do mundo. Israel foi escolhido para ser um instrumento de salvação de Deus a todos os povos. O Messias, Jesus Cristo, viria de Israel para salvar toda a humanidade. Deus não anulou a eleição de Israel, mas agora inclui judeus e gentios em um só povo espiritual. A igreja cumpre o papel missionário que foi dado a Israel. Hoje, todos que estão em Cristo Jesus fazem parte do povo escolhido de Deus. A salvação está disponível a todos que crerem. Fatalismo é a crença filosófica de que tudo está determinado por um destino imutável e que o ser humano não pode mudar seu rumo. O ser humano pode resistir à graça. Se a graça fosse irresistível, como diz o calvinismo, ninguém resistiria. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Se a salvação fosse fatalista, não haveria risco de cair. Mas a Bíblia exorta à constância, porque a salvação envolve uma caminhada relacional com Deus. É possível, sim, perder a salvação, pois só faria sentido falar em não riscar o nome do livro da vida se fosse possível ser riscado. Logo, a promessa de não riscar perderia o sentido. A salvação é uma dádiva de Deus,
mas também exige perseverança, santidade e fidelidade até o fim. A doutrina calvinista da predestinação incondicional não é compatível com o caráter amoroso, justo e imparcial de Deus revelado nas Escrituras Sagradas. A Bíblia mostra que Deus quer salvar todos. A escolha humana é essencial. A predestinação está ligada à presciência e ao corpo de Jesus Cristo. A graça é oferecida a todos, mas deve ser recebida pela fé. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 10. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.